sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor imobiliário, e quero aqui dar uma breve apresentação deste podcast. O Momento Imobiliário, ele procura atender vários assuntos dentro desse universo que é tão rico, que abrange tantos detalhes, que é o mercado imobiliário. Eu sou corretor imobiliário, trabalho com vendas, compras, locação, imóveis que são para investimento, regularização de imóvel, avaliação imobiliária. Então, se você está pensando em comprar ou vender um imóvel, ou está na dúvida se o seu imóvel é possível financiá-lo, entre em contato comigo. Aqui nas minhas redes sociais você vai ter acesso ao meu WhatsApp e terei o maior prazer em atendê-lo. Todas as sextas-feiras, às 19h30, na Is Rádio Podcast, eu tenho trazido convidados muito especiais, especialistas em vários temas dentro do universo imobiliário. E hoje, como não pode ser diferente, a minha convidada é a Mariana Feitosa, especialista em financiamento imobiliário através da Caixa Econômica Federal, mais especificamente ainda no programa Minha Casa, Minha Vida. Mariana, muito obrigado por ter aceito o convite e espero que nós tenhamos aí um ótimo podcast. Maurício, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade por estar podendo, ter a oportunidade de falar um pouco, do financiamento, abranger aí, falar um pouquinho, Eu comentei com ela no início, tem tantas dúvidas, tantos questionamentos dentro do financiamento imobiliário, especialmente do Minha Casa Minha Vida, que eu entrei num acordo com a Mariana, falei, vamos enxugar um pouco, porque senão nós vamos varar a noite, mas já deixei aqui certo de que ela vai estar conosco mais vezes, porque realmente tem muito assunto para ser abordado dentro desse tema. Mas, Mariana, antes de nós iniciarmos, eu quero que você conte um pouquinho como que você iniciou aí a sua carreira dentro do mercado imobiliário. Bom, Maurício, como eu iniciei? Eu sou formada, na verdade, em engenharia química e trabalhava na área. E na pandemia de 2020, em junho de 2020, para ser mais específico, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar no ramo imobiliário. E como eu sempre gostei muito de desafios, vi que era um desafio porque era totalmente diferente, da minha área, Fugia totalmente ali da engenharia. Então, aceitei o desafio, amei e tô aí até hoje. E continuo ficar velha trabalhando com isso. Verdade. Põe desafio nisso, hein, Mariana? Põe desafio. Olha, é uma loucura trabalhar com financiamento, Mas... Porque além de trabalhar com número, a correspondente bancária também ela lida com pessoas, lida com gente. Então, e também tem uma série de dúvidas, de questões que às vezes as pessoas chegam até aflitas a você. Mariana, isso dá financiamento? Isso é possível financiar? Como que eu vou fazer para sair desse imbróglio todo? E a Mariana está aqui conosco para nos ajudar. Mas, Mariana, primeira pergunta. Vamos lá. Hoje, para comprar um imóvel através de financiamento bancário, é muito burocrático? Não é muito burocrático. Inclusive, quando os clientes eles vêm conversar com a gente fala, eles perguntam qual que é o prazo, para a gente assinar o contrato. E a gente fala, em torno de uns 20 a 30 dias ali no máximo. Eles falam, nossa, mas eu achei que ia demorar 2 a 3 meses. Enfim, algumas coisas assim, mas não é burocrático, Se chegar hoje tudo em ordem, com 20 dias está assinando o contrato? 20 dias nós conseguimos assinar o contrato. Isso é
É rápido mesmo. É rápido. Não, o nosso processo é rápido. E a gente faz de tudo sempre para agilizar o processo para o cliente. E eu pergunto, porque tem muitas pessoas que às vezes nem tenta buscar informação, porque na cabeça dela ela já colocou a lei de que não vai conseguir financiamento. Exatamente. Ela fala, não, eu não vou conseguir comprar, então nem vou me dar o trabalho de consultar um especialista. Exatamente isso. A maioria, muitos clientes assim chegam, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu acho que é impossível. Então, assim, não, gente, não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, é super tranquilo. Maravilha. Olha aí, você que está em casa, que você sabe que tem algum familiar ou um amigo, ou o seu noivo, ou a noiva que está ali enrolando, ou não vai falar enrolando, que está ali pensando muito sobre adquirir um imóvel, sobre financiamento, compartilhe o link com ele, com ela e fala, olha, amor, bem, olha, é possível, não é burocrático, em menos de 20 dias você está assinando o contrato da sua casa, olha só, ou do seu apartamento, mas isso é algo muito bom. Então compartilhe, corra, clique aí com o seu dedo, mande aí o WhatsApp, manda ali pra tia, pro tio, pro primo, pra irmã, pro cunhado. De repente teu cunhado tá ali morando na casa dos teus pais todo santo dia, enrolando para comprar a casa para ir embora. Dá uma força para ele, compartilha ali, vai ajudar. Brincadeira à parte. Mariana, qual o valor hoje, por exemplo, a pessoa vai falar, tá, maravilha, eu vou comprar uma casa então, pela Minha Casa e Minha Vida. Qual o valor máximo de uma casa ou de um apartamento que ele consegue financiamento? Só para explicar, Minha Casa e Minha Vida é um programa social. Você pode explicar um pouquinho do que se trata o Minha Casa e Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo para ajudar as pessoas que têm uma renda até 8 mil. Então, eles conseguem umas condições melhores de taxas. Então, as taxas do Minha Casa Minha Vida são melhores justamente para enquadrar nessas pessoas. Sim. Nós costumamos falar que o Minha Casa Minha Vida, ele tem as 3 faixas. A faixa 1, que é para quem ganha até 2.640. A faixa 2, que é para quem ganha até 4.500. E a faixa 3, que é para quem ganha 4.501 centavo até 8 mil. Tá, então, vamos lá. Primeira faixa de qual o valor? Quem ganha até 2.640. Até 2.640 está enquadrado Isso. na primeira fase, na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, Perfeito. Exatamente. A segunda faixa é para quem ganha deste valor, 2.641 centavos, até 4.500. Sim. E a faixa 3, quem ganha de 4.500 até 8 mil. E isso interfere no valor do imóvel? Por exemplo, quem se enquadra na primeira faixa, envolve o valor máximo do imóvel ou é mais relacionado, por exemplo, à questão de entrada? Qual que é a diferença de quem se enquadra na faixa 1 para a faixa 3? Ou é simplesmente a questão do salário? É a questão do salário e a questão das taxas. Para taxa, para quem é do faixa 1, a taxa do Minha Casa Minha Vida é até 4,5. Aí quem se enquadra na faixa 2 é de 4,5 até 6,5. Sim. E aí na terceira faixa na terceira Sim. faixa a porcentagem é 7,9. Então quer dizer que quem está comprando um imóvel na primeira faixa vai pagar uma taxa anual. Anual de 4,5%. 4,5% ao ano, exatamente. Isso é muito pouco, é muito pouco, é redundante, mas é muito barato. É muito barato. É nada. É. A poupança acho que rende mais do que isso. Sim. 4,5%, isso praticamente abre-se o leque para muita gente. Para muita gente, exatamente. Para muita gente. Sim. Poxa, isso eu fiquei impressionado agora. De verdade, eu não sabia que se enquadrar na primeira faixa, 4,5%. Sim. É muito pouco. E se você dilui em 12 meses... Nossa, fica irrisório. Fica irrisório. Que bacana, que bacana. E qual é o teto, qual é o valor máximo de um imóvel hoje no Minha Casa e Minha Vida? Até 350 mil. O cliente quiser comprar um imóvel até 350 mil e tiver o salário até 8 mil, ele consegue se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Pagando aí uma taxa anual máxima de 7,7 por aí. Exatamente. Mesmo no assim, máximo aí 7,9. Mesmo assim é bem atrativo. Sim, no Minha Casa Minha Vida, sim. E você vê a maior parte hoje dos financiamentos imobiliários, o pessoal procura se enquadrar na Minha Casa e Minha Vida? Sim. A maior parte das vendas dos imóveis hoje estão dentro dessa... A maioria
a maioria das vendas, assim, dos últimos meses para cá, a maioria dos contratos que estamos assinando é enquadrada no Minha Casa Minha Vida. Que bacana. Que bacana. As pessoas sempre... E assim, sempre surge alguma dúvida, né? Dos clientes que falam... o Minha Casa Minha Vida... É muito comum eles terem essa dúvida. O Minha Casa Minha Vida... Eles acham que tem que ser aquele... as casinhas populares... Ou o prédio no CDHU... Alguma coisa assim. Não. Não, Aí tem gente que fala... eu vi que o Minha Casa Minha Vida é uma casa até 70 metros. Não, gente. Não existe isso. Desde que o imóvel, né? Claro... Nenhuma das etapas do financiamento é a vistoria do engenheiro da Caixa no imóvel. Sim. Então, desde que nessa etapa da vistoria do engenheiro, ele avalia o imóvel até 350 mil, o cliente está enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Independente da metragem, da área construída, do terreno. Área, do bairro, da onde for. Olha só que legal. Eu estava vendo pelo UOL hoje, estava lendo uma reportagem no UOL, acho que ontem ou hoje, que há muitas pessoas que estão adquirindo imóveis, até mais antigos, pelo Minha Casa Minha Vida, e assim, com pouca atualização, fica com senhor de um imóvel nas mãos, comprando com uma taxa tão atrativa, né? Isso é muito bom mesmo, é bacana. E explica para mim um pouquinho, para quem está em casa, como funciona hoje o passo a passo de uma aquisição? Desde quando a pessoa ela tem o desejo de adquirir o imóvel até a hora dela pegar as chaves na mão. Qual que é o processo? Existe um processo, um passo a passo? Sim. Você pode explicar um pouquinho como que funcionaria isso hoje? Primeiro o cliente, geralmente os clientes vêm, né, conversar com a gente. Inclusive, eu já atendi vários clientes que ainda não tinham o imóvel em vista e queriam entender como funcionava. Bacana. Então, assim, exatamente isso que eu passo para os clientes, né? Até qual o valor do imóvel e qual a renda que eles devem se enquadrar. Com isso, a gente solicita toda a documentação do cliente para saber se realmente o holerite, clientes que não trabalham registrados, mas são autônomos, né? Também conseguem financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente solicita toda a documentação do cliente e analisamos tudo para ver se está tudo certo. Depois de analisado, a gente envia toda a documentação para a proposta do cliente para a gente saber se é aprovado ou não. Okay. Então, o cliente aí sendo aprovado, solicitamos a engenharia da Caixa. A engenharia da Caixa vai lá no imóvel, vistoria o imóvel, vê se está em perfeitas condições. O imóvel estando tudo certinho, a gente consegue praticamente finalizar. O engenheiro coloca o laudo no sistema, a gente solicita o débito do FGTS. Se o cliente optar por utilizar o FGTS, chamamos o cliente no escritório novamente, passamos para ele o valor que foi liberado, assinatura de formulários, enviamos para a conformidade, que é uma outra área da Caixa que vai analisar toda a documentação, tudo que a gente fez, e aí depois nós recebemos o conforme. Aí marcamos uma entrevista, né, com o cliente, né, na agência. O cliente passa na entrevista com a gerente e logo depois assina o contrato. Maravilha. E ali na assinatura do contrato, bem provável que já sai ali com a entrega das chaves. Geralmente, sim. Geralmente, no dia da assinatura do contrato, ele já pega as chaves do imóvel e já está ali livre para mudar. Maravilha. Aí é só ser feliz e curtir o imóvel novo. Ô, Mariana, você comentou sobre o FGTS. Quem está nos assistindo hoje, talvez ele pode ter eu vou comprar um imóvel de 350 mil, mas eu tenho lá, não sei, 150 mil de fundo de garantia. É possível ele usar todo o saldo do fundo de garantia para amortizar a compra desse imóvel ou não? Ele consegue usar o fundo de garantia dele para ele abater no valor da entrada, né? Na entrada, ele consegue, por exemplo, se ele tiver 150 mil de fundo de garantia, ele consegue sacar todo o saldo? Abater tudo e financiar a diferença do que falta. Poxa. Ele consegue utilizar tudo. Aí vamos supor que ele fala assim, eu quero os 80% que a Caixa libera para mim e eu quero utilizar a diferença para a entrada. Vai sobrar um saldo residual lá na conta dele do FGTS. Ele consegue amortizar depois e ele consegue amortizar ou na quantidade das prestações, diminuindo a quantidade de meses, ou no saldo devedor total, que aí ele consegue diminuir a prestação dele. Um exemplo, vamos supor, está pagando 1.700 de prestação. Com o FGTS, ele consegue amortizar. Aí vai pagar 1.200, dependendo do valor que ele tem.
Poxa, mas aí essa jogada é muito atrativa para a pessoa. Sim, sim. Bacana. Ele consegue, então, fazer um jogo. Ele não tem necessidade de sacar todo o fundo de garantia. Ele pode usar ali como entrada e ou abater no valor, no saldo residual, Sim. ou nas parcelas. Exatamente, Bacana, exatamente. bacana. Inclusive, faz acho que umas 2 semanas que eu assinei um contrato, exatamente o cliente fez isso. Ele sobrou um saldo residual, ele usou uma parte do FGTS e sobrou um saldo residual de 30 mil. Então, ele, na cabeça dele, ele já vai fazer isso. Aí, assim que ele conseguir, né, que ele for liberado o contrato, o registro do cartório, ele vai amortizar esses 30 mil e já vai conseguir diminuir a prestação dele. Maravilha. E por exemplo, se ele utilizar uma parte do fundo de garantia, depois de quanto tempo ele consegue movimentar o fundo de garantia para abater ou o saldo residual ou a parcela do imóvel, do financiamento? Tem algum prazo que a Caixa exige ou não? A qualquer momento ele pode sacar o fundo de garantia dele? Sim, 2 anos depois ele consegue 2 anos utilizar. depois. Isso Então, mesmo. se você compra seu imóvel hoje, utilizando o fundo de garantia ou total para abater a entrada ou parte dele, só depois de 2 anos que você vai poder movimentar seu fundo de garantia novamente, ou para abater no saldo residual total, ou abater nas parcelas, correto? Exatamente. Maravilha, bacana. E esses 80%, Mariana, que... 80%, que às vezes a gente fala tão rápido, mas você vai comprar um imóvel de 350 mil, a Caixa vai liberar de financiamento limite máximo 80% do valor total do imóvel. Exatamente, 80% do valor total. E isso daí... E tem muitos casos que eu já peguei que a Caixa liberava 70%, não passava de 70%. Ou então a Caixa liberava 60%. O que tem algum gatilho, alguma coisa que faz com que libere 70%, 80% ou nem isso? O que a Caixa determina para liberar 70% ou 80%? Existe alguma métrica? Geralmente vai muito do comprometimento de renda do cliente, né? Então, a gente sempre orienta o cliente, se ele tiver algum financiamento de carro, fatura de cartão de crédito, às vezes muito alta, às vezes a Caixa acaba condicionando um pouco por conta disso. Então, às vezes a Caixa consegue liberar os 80%, mas porque ela puxa ali esse comprometimento de renda do cliente, então ela libera um pouco menos. Sim. Porque ela entende que ele não pode comprometer 100% da renda dele. A Caixa, ela consegue moldar para que ele não sacrifique o orçamento doméstico com aquele financiamento. Exatamente. Então, ela vai liberar. Isso, a Caixa ela compromete até 30% da renda do cliente. Perfeito. Então, vamos supor, se desses 30%, 15% já tiver comprometido, a Caixa só vai comprometer os outros 15%. Geralmente, é assim que funciona. E aí é onde que vai dar aí o saldo final, de vai liberar 80% ou 70%. Ou 70%, ou 60%. Ou 60%. Exatamente. Bacana. Eu falei para ela que eu não iria abordar essa pergunta, mas só para comentar aqui e nós vamos responder. É possível comprar uma casa sem entrada? Não. As perguntas que mais recebemos, né? Tanto o corretor quanto o correspondente. Será que dá, né? Para mim financiar minha casa sem entrada? Não, gente. Infelizmente, não. A Caixa, o máximo que a Caixa financia é os 80%. Os 20% o cliente tem que ter. Ele pode aí negociar com o proprietário como que ele faria, né? Se vai parcelar essa entrada, se vai dar um carro, um automóvel, carro, sim. Exatamente. Ele não é preso necessariamente ao dinheiro. Não. Ele negocia com o proprietário. Isso, exatamente. Inclusive, às vezes tem até alguns clientes que vêm e falam assim: eu vou ter que passar essa entrada para a Caixa? Não, gente, a Caixa não pega a entrada do cliente. Essa entrada ela é negociada diretamente com o proprietário do imóvel. Sim, e muitas pessoas perguntam mesmo se vai ter que passar isso para a Caixa, E já houve, você muito mais experiência do que eu, mas já houve vendas em que a pessoa não tinha o valor em dinheiro, mas o proprietário do imóvel aceitou um automóvel. Exatamente. Como aqueles 20%, e o restante foi financiado de maneira assim muito clara. Tranquila. E quando estava assinando o contrato na Caixa, aquele carro já estava praticamente vendido. Exatamente. E o proprietário já fez dinheiro com ele já. Então foi tudo muito tranquilo daí. Sim, então, se você tem
preocupação. Eu não tenho entrada. Procure a Mariana, me procure, vamos conversar. Porque mesmo que você não tenha em espécie, há possibilidade de nós negociarmos com o proprietário como vai ser feito a forma de pagar esses 20%. Exatamente. Dá para ser feito. Não vai enrolar mais um ano aí o noivado por causa disso. Não precisa desistir da compra do imóvel só porque não tem a entrada. Não, dá para nós negociarmos. Tudo é negociável, exatamente. Tudo. Mariana, hoje um proprietário ele está pensando em vender imóvel. E quando eu vou captar o imóvel para venda, eu costumo checar a matrícula, eu checo a CND na prefeitura, eu faço uma boa limpa ali para não ter dúvida. Sim. Mas muitas vezes o proprietário ele não quer passar toda a documentação, mas ele fala, meu imóvel está regular, dá financiamento. E muitas vezes quando você vai chegar nos finalmente, percebe que não permite financiamento. Em quais situações um imóvel não pode ser financiado? O engenheiro barrou, não permitiu o financiamento daquele imóvel. Não é só questão de documentação, correto? Não é só questão de documentação. Inclusive, assim, a gente até brinca que às vezes quando o engenheiro quer achar alguma coisa, ele acha ali para barrar, né? É incrível. Mas assim, o que a gente costuma sempre passar para os clientes, né? O imóvel ele não pode ter trincas, não pode ter rachaduras, tem que ter piso nas áreas molhadas, né? A gente já teve muito laudo de imóvel recusado porque não tinha piso na lavanderia, um exemplo. O piso não tinha piso no banheiro. Então, assim, as áreas molhadas são primordiais para ter o revestimento, né? É obrigatório ter. Então, geralmente é assim. Perfeito. E questão de trincas também. Principalmente as estruturais. Principalmente as estruturais. Assim, trinca e rachadura... Trinca e infiltração não passa. Infiltração também. Não vai passar. Se tiver passar. Qualquer pontinho de infiltração, não passa. Então, quando você está aí, proprietário, pensando em vender um imóvel... mas por que eu vou vender meu imóvel financiado? Se você tem o desejo de financiar o imóvel e tem uma certa urgência, mais de 70% das vendas dos imóveis hoje são através de financiamento bancário. Exatamente. Mais de 70%. E você ou vai ficar nos 30% aguardando alguém com recurso próprio para comprar, ou você adequa o seu imóvel para que ele seja aprovado na engenharia. Como a Mariana frisou bem, infiltração não passa, trincas estruturais também não passa, a questão dos pisos não passam e a questão da documentação. Se não está averbada na matrícula a área construída, exatamente. Se está lá só o terreno e você não foi regularizar a construção, não tem planta regularizada, não é possível financiar. Não. Esses dias, inclusive, tive um cliente que queria financiar um terreno. O cliente veio para financiar um terreno e me trouxe uma matrícula de um imóvel. Aí eu, meu Deus, como assim? Mas aqui tá constando que é um imóvel. Eu ainda perguntei pra ele, falei, você foi lá? Você viu que era só um terreno? Aí ele, não, realmente tinha só um terreno, mas a proprietária não averbou a demolição. Então, assim, inclusive estamos com o processo aguardando ser registrado a demolição pra gente poder dar andamento no financiamento do terreno. Perfeito. Então, são duas coisas aí que eu esqueci e você me lembrou muito bem. Então, é possível financiar terreno? É possível. E se você demolir o imóvel, tem que averbar a demolição também? Tem que averbar a demolição. Como funciona o financiamento de um terreno, Mariana? O financiamento de um terreno é basicamente igual ao financiamento de um imóvel. As mesmas documentações que a gente precisa e o processo é o mesmo, né? A gente avalia a documentação, o engenheiro vai lá, avalia o terreno, vê se está tudo certinho e... damos andamento, não tem burocracia nenhuma. E qual a porcentagem que libera de financiamento? 80% também. Até 80% também? Na SAC, 80%. Na Price, 70%. Que bacana. E a taxa de juros é diferente? A taxa de juros hoje está 11,1%, se eu não me engano. Não, mas mesmo assim, 80% é muito interessante. Sim. Eu estava conversando com a Mariana e com o esposo dela, o Wellington. Eles vão vir aqui num programa... vou voltar aqui e vamos falar sobre terreno e construção. Eles também são especialistas. Eu tenho um terreno, será que a Caixa financia? Ou então eu quero comprar um terreno e construir um imóvel.
eles vão vir aqui em outro dia e vamos abordar esse tema. É possível comprar por financiamento bancário o terreno e você precisa averbar qualquer coisa que você fez no imóvel. Exatamente. Qualquer. Eu construí um quartinho no fundo. Uma edícula. Isso, exatamente. Construí uma edícula no fundo. Aí eu construí uma área gourmet, que está em voga hoje. Isso. Eu tenho uma casa grande e resolvi fazer uma área gourmet. Precisa averbar. Precisa averbar. Precisa. Porque se você passar do limite que a prefeitura permite, não vai ter a BITSE. Isso. Não vai ter a autorização. E você também precisa estar com o teu imóvel 100% regularizado para que não haja nenhum impeditivo na hora da aprovação da engenharia para financiar. Exatamente. E isso é muito frustrante. A pessoa está procurando um imóvel, ela andou, ela encontrou o imóvel ideal, o imóvel dos sonhos. O único meio dela adquirir aquele imóvel é através do financiamento. O proprietário também já está ali na expectativa, já está com outro negócio em vista, ele precisa finalizar aquela venda e vai parar na parte da documentação. E isso tem um pouco do brasileiro de sempre deixar para ver essas coisas por último. Realmente. Principalmente se ele construiu a casa. O Wellington, ele tem mais experiência do que eu. Puxa, tem como colocar uma cadeira aqui, mas a pessoa ela não vai averbando a construção. Ele está com o terreno, mas ela não vai mexendo ali na Receita Federal, ela não vai falando, sim, olha, eu construí tantos metros, ele pode fazer ao longo dos anos umas adequações, até que quando chega a hora dela vender aquele imóvel, ele está 100% regularizado. Isso. Mas se ele deixa para fazer isso na hora da venda, o que ele vai ter que pagar vai desencorajar ele, correto? Exatamente. E além de desencorajar ele, o processo demora mais, né? Sim. O processo acaba demorando um pouco mais, né? Porque aí depois, além de esperar prefeitura, Receita Federal, depois ainda tem que registrar em cartório. Então, só para registrar em cartório vai mais uns 20, 30 dias. Ok. Então, é mais demorado, mais cansativo. Então você está pensando em adquirir um imóvel ou pensando em vender o seu imóvel, por favor, dá uma olhadinha, consulte um especialista, cheque como está a documentação e para que você não tenha surpresas na hora da venda do imóvel. Porque isso realmente é frustrante. E corre-se o risco da pessoa desistir do negócio. Exatamente. Ela não ter paciência, não ter tempo de esperar. O Wesley, seja muito bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite. Wesley trabalha com a área de construção de imóveis. Exatamente. Nós trabalhamos mais, nós imobiliárias somos especialistas nesse tipo de financiamentos, terreno em construção. Sim. Aqui a gente tem tanto Iracemápolis como também Limeira também. Maravilha. Então você que está pensando aí em vender seu imóvel, cuide da matrícula, cuide da documentação, busque uma assessoria especializada para que você saiba em que real situação encontra-se seu imóvel. Mariana, quais os tipos de imóvel que hoje pode ser financiado? No programa Minha Casa Minha Vida, sim, imóveis residenciais, né? Não tem aí para onde a gente fugir. Mas tem imóveis comerciais que podem ser financiados, fugindo aí um pouco, indo para outra área do financiamento, né? Mas no Minha Casa Minha Vida, somente imóveis residenciais. E eu consigo comprar casas ou apartamentos? Consegue casa, apartamento, desde que esteja tudo regularizado, que nem às vezes a gente recebe alguns clientes, eu quero comprar numa chácara, alguma coisa assim. Infelizmente não conseguimos, né? Se não tiver registrado em cartório, tudo certinho, não dá financiamento. Sim. A maior parte das chácaras hoje, ela não tem matrícula individual. Exatamente. Só tem aquela matrícula de 20 mil metros, que é onde houve uma área maior e foi picada em chácaras. Isso. Aí não é possível financiar. Existe até uma possibilidade, só abrindo um parênteses aqui, que acho que daí não atende, não sei se você... no correspondente bancário seu atenderia a questão da pessoa dar um imóvel, refinanciar um imóvel urbano quitado e com aquele recurso ela compra a chácara. Sim, nós fazemos esse processo também. E aí, em caso de inadimplência, o camarada perde a casa e não a chácara. Isso, exatamente. Nós fazemos também. Que bacana. Isso é muito bom.
chácara não dá financiamento. A chácara em não. si não dá. Não dá. Mas se tiver um imóvel, se tiver um galpão, dá também para deixar como empréstimo, né? Como parte de pagamento e pegar aí o dinheiro para comprar Maravilha. a chácara. Maravilha, maravilha. Houve algumas mudanças do Minha Casa Minha Vida nos últimos dias, né, Mariana? Sim, entramos em vigor hoje, né? Hoje? Hoje. Ah, Entramos em vigor hoje. Então, a partir de hoje, já hoje mesmo não conseguiríamos assinar contrato, né? sim. Tipo assim, não conseguiríamos assinar contrato. Vamos especificar melhor. Até 80%. A Caixa mudou agora, né? Antes, qualquer cliente conseguia financiar até 80%. Mas agora mudou. Clientes que ganham até 5.500 conseguem financiar até 80%. Quem ganha de 5.500 e 1 centavo até 6.500... até 6.500, exatamente. Não consegue financiar 75%. Sim. E quem ganha de 6.500 até 8.000 financia 70%. 70%. Exatamente. E aí o governo fez essa mudança basicamente para poder favorecer Eu acredito que a venda de imóveis novos. Eu acredito que sim. Para tentar dar aí uma alavancada nos imóveis novos. Porque a única coisa que mudou foi o Minha Casa Minha Vida no imóvel usado, né? Então, assim, imóvel novo, continua a mesma coisa. O cliente consegue financiar até 80% independente da renda. Até os 8.000, né? E na modalidade de aquisição de terreno e construção também consegue financiar até 80%. A única coisa que mudou foi para aquisição de imóvel usado. Maravilha. Wellington, muita demanda na área da construção? Bastante agora. Como está o mercado de construção? A construção, ela tá agora desses meses, 2, 3 meses para cá, começou a dar uma melhorada. Sim. No ramo. Que bacana. E o pessoal procura você mais já com o terreno pronto ou eles querem adquirir o terreno e a construção? Na verdade, a gente trabalhamos com esse sistema já vai fazer bastante tempo, vai fazer 15 anos. Poxa. Só que pouca gente sabe que esse sistema existe, né? Que teria como você escolher o terreno, né? Na localidade que você quer, no bairro que você almeja morar. E também fazer a casa, tipo, que é o sonho da pessoa, né? Sim. Realizar o sonho da casa própria. Bacana. E o diferencial também, nesse ramo que a gente trabalha, de terreno e construção, você faz a casa do seu jeito também, né? Tanto na parte de engenharia, né? Do tamanho dos quartos, também como na parte de acabamento. Então, tudo na casa vai ser uma casa nova, né? Do seu gosto, do seu acabamento, o piso você que vai escolher, tudo. Dessa forma. Isso é legal. Então, você aí que já está preparando aí para o grande dia de adquirir seu imóvel, mas tem um certo prazo, fique atento nas nossas redes sociais. Esse casal abençoado vai retornar e vai falar os detalhes de como adquirir um terreno e construir a casa dos meus sonhos, o meu projeto. Exatamente. O meu projeto. E isso, só um parênteses só. Eu sempre tive o desejo de ter uma casa própria. Antes de ter a minha própria, a minha esposa ela gosta muito de desenhar. E um dia nós estávamos orando e desenhamos uma casa dos nossos sonhos. Falamos, Senhor, olha, essa casa aqui que nós queremos. Nós não compramos essa casa, mas nós fomos alugar um imóvel que tinha um pouco de semelhança. E entramos na casa, ficamos por um bom tempo morando. E um dia nós mostramos para a proprietária esse rascunho. E ela levou um susto. Era exatamente a planta que ela havia planejado e não tinha conseguido executar. Nossa, que legal. Que bacana. Eu falei, olha, que coisa assim muito interessante. Mas com a ajuda do Wellington e da Mariana, o projeto dos seus sonhos que está lá na tua gaveta, nós vamos tirar e vamos realizar. Isso para mim, em casa, tem um significado muito específico. Eu tenho muito carinho quando eu vejo uma família entrando numa casa. Isso é muito prazeroso. Você vê a realização, você vê a conquista. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele vem justamente para facilitar e para ajudar as pessoas a terem acesso. Eu fiquei realmente, por mais que eu tenha ouvido, mas fiquei impressionado que quem tem na primeira
faixa aí até 2.600, consegue pagar 4,5% ao ano. Ao ano. De juro no financiamento. Isso dilui. No final do ano, você está pagando quase que menos do que quando você começou a pagar. Exatamente. Não exatamente. É? A inflação vai subindo, você está ali aumentando o salário, aumentando os seus ganhos, e aquela parcela ela vai aumentando num ritmo bem menor, bem desacelerado. Sim. Isso é bênção, maravilha. Deixa só, quem está aqui nos assistindo, muito boa noite aí a Simone Pegoraro, a minha família lá tá em peso lá, a família Pegoraro. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Mariana, hoje as pessoas elas têm um certo receio, um questionamento do prazo que elas vão financiar o imóvel. Puxa, eu vou comprar uma casa com 20 anos de prazo, com 30 anos de prazo. A vida, ela segue. Sim. E o que eu vejo no financiamento bancário, a graça, né, é que muitas vezes os ganhos eles vão aumentando, as pessoas vão conseguindo novos e melhores salários, e o financiamento, que hoje pode pesar um pouco no orçamento, em pouco tempo aquilo já está bem diluído, já tá, ele consegue ficar bem compactado, bem suavizado dentro do orçamento. As pessoas comentam com você do medo ou da preocupação de assinar um documento, um financiamento a longo prazo? Comentam. Mas assim, geralmente as pessoas que estão financiando um imóvel, principalmente no Minha Casa Minha Vida, né? São pessoas que estão vindo de um aluguel. Então, assim, a prestação sempre fica muito próxima, muito parecida. Ai, olha, isso daqui é praticamente a prestação do que eu pago do aluguel. Então, assim, eles... Claro, né, que as pessoas falam, são em 400 meses, 420 meses, né, que é o máximo que a Caixa faz, ou em 360. Às vezes, eles ficam ali com uma certa preocupação, né? Mas a gente sempre orienta o cliente, vai juntando ali um tanto de FGTS, ali no final do ano, né, um 13º ali que você conseguiu juntar, vai juntando para dar uma amortizada aí, que vai dar abaixar um pouco e você consegue pagar o financiamento antes, né? Não é porque você fez em 420 meses que você precisa pagar, né, aí nos 35 anos, né? Eu já vi muito cliente que, nesse tempo que eu estou trabalhando com isso, já vi muito cliente que conseguiu pagar aí já mais da metade do financiamento. Então, assim... Bem menos exatamente, tempo. Bem menos tempo. Aí, tipo assim, em 3, 4 anos, o cliente já conseguiu pagar mais da metade do financiamento. Verdade. Consegue amortizar. Com a utilização de vários meios. FGTS, exatamente. Ou, vendi um carro. Às vezes a empresa da PLR, né? Que sim, é a participação. Exatamente. Sim, então, assim, o cliente, ele vai ali juntando ali a renda dele para no final do ano, ali quando ele conseguir juntar mais alguma coisa, ele conseguir amortizar. E olha só, você tocou num assunto muito interessante. Pagar aluguel, eu já vou pagar de qualquer forma. Eu preciso providenciar um teto para minha família. Exatamente. Eu preciso. Aí você tem duas opções, ou você paga aluguel ou você compra um imóvel. Exatamente, é aquilo, né? O financiamento é longo, mas o aluguel é eterno, né? Então, ali entre pagar o financiamento ou pagar o aluguel, com certeza eu prefiro me apertar um pouco e pagar o meu financiamento do meu imóvel. E é interessante porque essa questão do aperto geralmente é no começo, porque... É no começo, depois você se adapta, né? Sim. Você vai ali se adequando, né? Vai tirando um pouquinho dali, é até bom, né? Isso. Você vai começar a eliminar aquilo que... E você vai perceber que você continua vivendo. Exatamente. E não foi o fim do mundo. Isso. Mas aí a pessoa pode perguntar, mas, por favor, qual a diferença entre eu pagar um aluguel ou adquirir um imóvel por financiamento? Praticamente... O resultado, né? O final, o imóvel fica... seu, né? É seu. A gente teve casos que a gente teve um atendimento, que a gente fez um atendimento de uma pessoa, ela pagou na vida dela 50 anos aluguel. E é um dinheiro que ele vai, mas não volta, né?
em relação de uma casa. Você vai pagar aquela prestação, mas aquela casa vai ser sua no final, né? Sim. É uma coisa que é muito confortante para a pessoa, né? Que vai pagar aquilo que é dela, né? É Claro. gratificante, Em relação né? de um aluguel, é uma coisa que ela vai pagar, mas no final não vai receber, né? E também tem a questão, né, Wellington? Quando você financia um imóvel, você assina, é contratado um seguro de vida, não é? Exatamente. É contratado um seguro de vida. Por quê? Simples motivo. Se você financiou um imóvel, o esposo, só ele declarou renda, e a esposa como dependente e os filhos, e esse abençoado venha a falecer, o financiamento é quitado e a esposa fica com o imóvel 100%. Exatamente. Se o abençoado tem uma casa de aluguel e o mesmo abençoado vem a falecer, a família toda é despejada. A família, exatamente. Inclusive, assim, a gente já atendeu um caso que o comprador, ele teve um problema na coluna e ele ficou sem andar, né? Uhum. E a parte do financiamento dele foi quitada. Porque o financiamento, ele abrange isso também, né? Sim. É por morte e por invalidez. Por invalidez. Exatamente. Sim. Então, se Deus me livre, assim, acontecer alguma Claro, coisa... claro. Ainda é quitado. Mesmo que no morro aconteça alguma coisa, ainda assim é quitado. Sim, exatamente como você falou, os dois declararam renda, o esposo e a esposa. Isso E mesmo. aí, nesse caso, quando um dos dois ou venha a se tornar inválido, Isso. ou venha a falecer, A parte é quitada. a parte daquela pessoa é quitada por 50%. causa do seguro. Exatamente. Então, praticamente, a pessoa vai ficar com um compromisso de metade daquele imóvel. Isso mesmo. Inclusive, né, nessas catástrofes, né, que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, Misericórdia. o financiamento abrange isso também. Ele abrange também. Abrange também essa questão, né, de fatalidades pela natureza. Sim. Então, a pessoa consegue acionar o seguro do imóvel por conta disso. Olha só. Isso é muito importante. Pouquíssimas pessoas têm atenção para esses detalhes. São aquelas famosas letras miúdas no fim do contrato. Exatamente. Só reforçando. A diferença básica de um financiamento versus um aluguel. Ou como a Mariana comentou, a diferença em valores do aluguel para o financiamento da Minha Casa Minha Vida é muito próxima. A diferença é que no financiamento aquele imóvel é seu e você pode abrir mão dele depois do financiamento a hora que quiser. E o aluguel, e caso venha algum ter uma fatalidade, você perde o direito de continuar habitando naquele imóvel. Então, a diferença é muito gritante. E a facilidade que o governo dá, o incentivo, é justamente para que você saia do aluguel e tenha um teto, uma casa própria para morar. E você tem o aquecimento do mercado imobiliário muito forte dentro desse programa. Sim. Porque há uma deficiência de imóvel. Quanto mais constrói, quanto mais surge novos lançamentos, existe uma demanda ainda para ser atendida. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu gostaria que você desse algumas considerações finais aí no nosso... Estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Algum caso que você presenciou e que isso te marcou dentro do financiamento, que você fala, puxa vida, olha como a princípio parecia impossível, mas fomos até o final e vimos que deu certo e a pessoa saiu com a chave na mão do imóvel. Sim, inclusive foi numa modalidade de terreno e construção, né, que fizemos há pouco tempo. Foi um processo, assim, muito difícil. Não posso falar assim que foi difícil, mas foi complicado pelos empecilhos que foram aparecendo, assim. Porque o processo de financiamento e construção, ele é um pouquinho mais... Não é que é um pouquinho mais chato, mas ele é um pouquinho mais... Me fugiu a palavra, assim. Porque, assim, o cliente ele tem que escolher a planta, depois da planta escolhida vai para aprovação na prefeitura. Então, assim, é um pouquinho mais demorado. Ele tem mais detalhes, ele tem mais processos. Exatamente, ele é mais detalhado mesmo. E aí, nesse andamento desse cliente, tivemos algumas coisas que você falava, não é possível que o processo está parando por causa disso. Aí a gente, às vezes, pedia alguma documentação, né, ali da loteadora, e a loteadora mandava, aí a Caixa solicitava alguma outra. Aí você, meu Deus, não é possível que vai pedir isso, sabe? E pedia. E pedia.
E aí, graças a Deus, assim, no final deu tudo certo, nós conseguimos assinar. Inclusive, acho que a entrega da casa do cliente foi há pouco tempo, né? Que bacana. Acho que o imóvel foi construído em 6 meses. Então, assim, o cliente morou. Nossa, e assim, é gratificante quando acontece, né? Quando acontece isso. Inclusive, esses dias, faz pouco tempo também que eu assinei o contrato de uma moça que, assim, ela queria... Era o sonho dela ter o imóvel dela. Era o sonho dela. Ela batalhava muito. Nossa, uma moça extremamente batalhadora, trabalhava e queria muito conquistar o imóvel, né? E aí, ali ela, ai, como que eu posso fazer? Me ajuda, né? E aí, a gente vai ali ajudando o cliente, né? Dando auxílio, todo o auxílio que ele precisa, né? E aí, nossa, no dia da assinatura do contrato, ela tava radiante, né? Ai, Deus abençoe, muito obrigada, né, pela ajuda. E é isso que a gente gosta, né? Acho que é por isso que a gente gosta de trabalhar com isso. Sim. Porque a gente vê a felicidade no cliente, a gente vê a gratificação ali do cliente. Não tem preço, né? E assim... A gente fica muito feliz de conquistar as nossas coisas, né? Ali de você conquistar um carro novo, conquistar uma casa. É gratificante pra gente. Imagina pra gente ajudar o cliente a conseguir isso. Verdade. É maravilhoso. Não se resume a só números, né, Wellington? Não, Exatamente. não se resume Você vê a o só brilho no números. olho da pessoa de estar, poxa, naquilo que eu idealizei, agora eu estou pisando, estou com a chave na mão. Exatamente. Inclusive, vamos assinar um processo na semana que vem de uns filhos que estão fazendo para os pais que pagaram aluguel a vida toda Olha, e agora estão conseguindo fazer para os pais. que bacana. Estão fazendo um imóvel para os pais. No terreno em construção. Na modalidade de terreno e construção. Isso daí é gratificante. É uma das coisas assim que me encantou, que eu me identifiquei muito no mercado imobiliário, porque eu sempre gostei de contato com pessoas. Sempre gostei de participar de alguma forma na conquista, na vida das pessoas. E no mercado imobiliário você está trabalhando todo santo dia Sim. com pessoas. Ou estão se mudando, ou estão saindo, estão chegando, e você tem a oportunidade, exatamente como você falou, se sentir realizado pela realização daquelas pessoas que estão ali à sua volta. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Isso é muito gratificante. Mas bacana. Mariana e o Wellington, vocês estão assim mais do que convidados para retornar, e nós falaremos somente sobre terreno e construção, todas as fases, o planejamento, a aprovação, tudo pode ser? Pode. Ficamos assim marcados? Com certeza. E agradecemos imensamente a oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, e obrigado a você que esteve aí conosco por mais essa noite. Esse vídeo, esse podcast vai ficar salvo nas redes sociais, tanto Mauricio.Pegoraro ou na Is Rádio Podcast, e você pode acessar, pode tirar essas dúvidas, ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais, e eu posso encaminhar até a Mariana as suas dúvidas, e com certeza nós teremos uma maior alegria em atendê-los. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês nesse final de semana, e aguardo vocês para o próximo podcast, na próxima sexta, às 19h30, aqui na Is Rádio Podcast. Tchau! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.